Agora veremos as funções trigonométricas e daremos início à função, o estudo da função cosseno. Bom, o que é a função cosseno? A função tem uma regra, tá? Regra da função, que é dado por f de x igual a cosseno de ômega x mais φ0, onde o A é chamado de amplitude, essa parte aqui inteirinha dentro do parênteses do cosseno é chamado de argumento da função cosseno, tá? O ômega é a pulsação ou frequência angular, tá? E o φ0 é a fase inicial. O que eu quero te mostrar é que a amplitude dessa função ela tem a ver com o máximo e mínimo da função. Ou seja, os valores da imagem que essa função atinge. Tá? A pulsação na frequência angular tem a ver com o período e a frequência de oscilação. Oscilação, pulsação e volta completa são sinônimos. A fase inicial tem a ver com o ângulo onde vai iniciar a função no eixo y, onde ela vai cortar, né, o eixo y. Essa é a fase inicial, tá bom? Então a gente precisa saber que a amplitude, a pulsação e a fase inicial pertencem aos reais, tá? E a amplitude e a pulsação deve ser diferente de zero para que a gente possa ter a função, tá bom? Para que a gente possa estudar a função cosseno, beleza? Tudo bem? O que eu quero mostrar para você, eu já iniciei aqui, ó, com essa função f de x é igual ao cosseno do ângulo x. E eu queria que você observasse, né, esses dados como sendo a amplitude, a pulsação e a fase inicial aqui nessa função. Você pode notar que a amplitude, ó, é o valor que está na frente do cosseno, que vale 1. A pulsação é o valor que está junto com o x, que na frente do x aqui é 1 também. E a fase inicial é o valor que está dentro do argumento, mas não está com x, que nesse caso é o zero. Ok? E esses dados vão nos permitir, né, encontrar a imagem, tá? As raízes, tá bom? O período e a frequência de oscilação, né, dessa função. Ok? E isso é importante para a gente. Então, eu preciso saber esses dados. Tá? Preciso saber esses dados para a gente poder trabalhar essa função. Você pode notar aqui no gráfico que o valor mínimo da função, ó, é o menos 1. E o valor máximo é o 1. Então, a imagem dessa função ela está entre menos 1 e 1. Como a gente vê aqui, ó, a imagem está entre menos 1, é o colchete fechado, né? De menos 1 a 1. Mas como eu encontro esse resultado, né? Como é possível encontrar esse resultado? Você tem que lembrar que a função cosseno de x, ela varia, tá? Ela varia de menos 1 a 1. Toda função cosseno vai variar de menos 1 a 1, independente do argumento dentro da função, independente, tá? Sempre vai variar entre menos 1 e 1. Agora você vê a função, o y. O y só depende da função cosseno. E na frente, a amplitude é 1. Então, eu tenho 1 vezes menos 1, basta pegar a amplitude e multiplicar por esse valor de cosseno, menor ou igual a 1 vezes 1, que é esse 1 aqui, ó, tá bom? Então, esse aqui é 1, menos 1. Então, eu tenho o y variando de menos 1 até 1, que é a nossa própria imagem, tá bom?
Então, se a gente tivesse outro valor na amplitude do cosseno, esse valor entraria aqui, ó, certo? No lugar desse valor aqui. Então, nós teríamos a amplitude, beleza? Então, é isso que a gente observa, tá? Para encontrar a imagem. E as raízes? Quais são as raízes da função cosseno? A função cosseno tem essas raízes que eu vou marcar aqui, ó, com pontinhos, ó, tá vendo? Beleza? Se você observar direitinho, presta bastante atenção. Esse valor aqui, ó, corresponde ao π. Então, ó, bem aqui no meio, eu tenho π sobre 2, que é esse valor aqui. Esse aqui é o zero, que eu já sei quem é. E aqui eu tenho o 3π sobre 2, ó, 3π sobre 2. E aqui, ó, no máximo, eu vou encontrar o 2π. 2π. Então, já tem 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e o 2π aqui, nessa posição, tá? Dando aí uma volta completa, 360 graus, ok? O que, que é o período? O período eu vou medir na repetição do estado cinemático. Então, se eu pegar lá no início, ó, tá vendo a seta? Tá em cima, indo para a direita. Ó, aqui está indo para a direita, mas está embaixo, então não posso repetir. Isso aqui não é a repetição do estado cinemático. Então, o estado cinemático está se repetindo aqui, ó, no 2π. Então, eu sei que o período desse ponto até esse aqui, ó, o período está dando 2π. Mas por que, que o período está dando 2π? Porque o ômega vale 1. O ômega, ele tem uma fórmula sempre a mesma aqui, ó, que vale 2π sobre o período. Tá? Por isso que o período está valendo 2π. Certinho? Por isso que o período está valendo 2π. Então, é esse o valor do período. E a gente pode encontrar o período encontrando o ômega, que é a parte que fica com x aqui dentro do argumento da função. Ok? Beleza? Tudo bem? Bom, encontrando o período, eu também encontro a frequência. Você sabe que a frequência é o inverso do período. Então, a gente pode utilizar isso. Então, se a frequência é o inverso do período, então a gente consegue encontrar a frequência. Tá bom? Agora a gente vai encontrar as raízes. Como é que eu encontro as raízes, né? Eu te mostrei aqui que as raízes são esses valores aqui, onde a função é igual a zero. Bom, eu tenho uma função, f de x, que é cosseno de x, tá? Então, para eu encontrar as raízes, basta eu fazer o quê? Fazer f de x igual a zero. Mas quem é o f de x? É o cosseno de x, que é igual a zero. Agora, quando é que o cosseno de x é igual a zero? Olha, esse valor aqui é π sobre 2. Esse valor aqui é 3π sobre 2. E assim por diante, ó. Esse aqui vai ser 5π sobre 2. Você pode notar que esses valores são ímpares, ó. 1, 3, 5. Então, quer dizer que o cosseno de x também é igual ao cosseno 2n menos 1 vezes o quê? π sobre 2, tá? Para ficar realmente como a gente colocou, tá? Esse 2n menos 1 forma todos os números ímpares, tá? Um n aqui pertencente aos naturais ou aos inteiros. Tanto faz aí, né? Aqui, nesse caso, o que, que eu estou encontrando? Estou encontrando que as raízes, né, são dadas por 2n menos 1 vezes π sobre 2, com n pertencente a quem? Aos inteiros, tá bom? Então é isso que eu tenho. Se o n for 1, eu vou ter esse primeiro aqui. Se o n for 0, eu vou ter esse aqui. Tá? Menos π sobre 2. Se o n for 2, eu já encontro 3π sobre 2. Certo? Beleza? Então, essa aqui seria as raízes. Ó. As raízes seriam dadas por essa relação. Isso para o cosseno de x. Ok? Tudo bem?